Bom dia, bom dia. Vamos tentar de novo. Vamos começar essa live. Uma live de domingo especial com a Naraline. Então vai ser um Quintas com Saúde especial de domingo. E a gente vai falar um pouquinho sobre glúten, que foi o assunto da última Quintas com Saúde que a gente não conseguiu salvar. Não vamos falar as mesmas coisas, né? Mas acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre glúten, sobre alimentação, o que essa alimentação com glúten faz no nosso cérebro, principalmente, né? Que as pessoas não acreditam, as pessoas não têm essa ideia, ou às vezes não querem acreditar, então a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos ver aqui, vamos chamar a Naraline. Vamos começar o dia. De onde é que vocês estão? Bom dia, vamos ver aqui quem é que já tá na live. Bom dia, Rosana, bom dia, Wanda, bom dia, Sandra. Vamos ver aqui, bom dia, Lúcia. Bom dia, Nelson, vamos lá, vamos acordar, né? Já são 9 horas no Brasil, horário de Brasília, 7 horas aqui, o sol tá começando a aparecer. Bom dia, querida, tudo bem? Então, vamos esperar a Naraline para entrar e a gente vai começar a falar sobre glúten, que é o assunto de hoje. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Joana. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Irisele. Não sei, desculpa. Daniela, bom dia. Ai, querido. Que bom, né? Pelo menos vai estar aqui comigo, né? Bem acompanhado, né, Nelson? Não sei se tu vai estar acompanhado na visita, mas vai estar acompanhado aqui conosco. Então a gente vai falar um pouquinho. Eu vou colocar um trabalho lá no grupo do Whats. Um trabalho bem bacana. Eu vou ler aqui enquanto a Naraline não entra. Eu vou ler o título do trabalho e eu vou ler mais ou menos o que eles escreveram aqui. Então esse trabalho é um trabalho de 2023, de 17 de julho de 2023. Bom dia, Leonilde, tudo bem, minha flor? Então, assim, o que a gente fala sobre o glúten e o que a gente vai discutir um pouquinho nessa live, o que eu sempre falo sobre o glúten, né? A gente tem uma ideia há bastante tempo, então, desde 2009, quando a zonulina foi descrita, a gente já tem essa ideia de que o glúten consegue, então, não só separar as células intestinais, essas junções que a gente tem entre as células intestinais, essas tight junctions que todo mundo fala, e ele consegue fazer isso. Então a gliadina, que é uma proteína específica do glúten, consegue fazer esse tipo de processo, consegue atuar nesse tipo de processo. O que acontece? A gente sabe que quando a gente tem esse rompimento dessa barreira intestinal, isso possibilita que a gente tenha uma ativação do sistema imune, né? Isso possibilita que o sistema imune, além de ficar hiperativado, a gente comece a ter processos relacionados à autoimunidade, porque o sistema imune hiperativado, ele pode ter falhas, ele pode cometer erros e fazer com que seja identificado células do nosso corpo como células não do nosso corpo. E o corpo, ele está preparado para destruir células que não sejam nossas. O corpo, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Então, o nosso corpo, ele quer fazer o melhor para nós, mas muitas vezes, por ele estar super atarefado, por ele estar super, enfim, cheio. Bom dia! Bom dia, amada, tudo Que bom? bom te ver aqui. Tu tá melhor? O que foi esse grito? Tem que estar, né, querida? Tem que estar melhor. Mas foi uma Bom, semana puxada, vou falar algo pra você, minha filha. Se não fosse viver sem o glúten, nem sei o que seria de mim essa semana. pois eu acredito nisso. Só vou terminar, Aline, pra gente começar falando, Vai, que mas o seu assim, raciocínio estava ótimo. Vai, o que eu continua, que eu tava tava falando vendo. era exatamente isso. Então, assim, as pessoas, elas não têm essa ideia de que quando se ativa esse sistema imunológico,
o sistema imunológico fica sobrecarregado e ele vai fazer coisas que ele na verdade, nem sabe que está fazendo, que estão erradas. Então, esse trabalho, e isso o professor já fala, o Fazano fala há muito tempo, né? Que é o que a gente fala há muito tempo. E o ano passado saiu um trabalho bem legal, que foi um ensaio clínico, que foi, na verdade, foi com ratos, né? Mas ele mostrou exatamente isso. Ele mostrou que com uma dieta com glúten, a gente tem o quê? A gente tem inflamação. E a gente não tem só inflamação no corpo. Eles fizeram um ensaio que colocaram a mesma dieta para duas pessoas. Olha que legal isso. E a mesma dieta com duas para esses dois tipos de ratos, eles colocaram numa dieta glúten e na outra dieta não glúten. Então, uma era gluten free, com a mesma quantidade de calorias, a mesma quantidade de alimentos, a mesma quantidade de tudo, e na outra com glúten. E o que, que eles viram? Que essas pessoas que comeram glúten engordaram mais. E não é que elas engordaram mais, porque elas comeram a mesma quantidade de calorias. Então não é, a pessoa não está engordando em função disso só. Mas ela estava inflamada. E eles viram a questão da neuroinflamação também. Isso que foi o mais interessante. Esses ratos que faziam o uso do glúten, que faziam a ingesta do glúten, eles tinham marcadores inflamatórios cerebrais em grande quantidade. E além disso, o glúten ele ativa vias, por exemplo, a NMDA, que é uma via do glutamato, que é uma via que faz com que entre cálcio para dentro desses neurônios que não deveria entrar em excesso, e é uma das vias de demência mais estudadas que a gente tem hoje. O glúten está relacionado com isso também. Então as pessoas não têm essa ideia de que quando elas comem o glúten, elas não estão comendo algo que todo mundo está dizendo, porque uma dieta gluten free é bom, porque. Não, não, não é só essa questão. É a questão de que você está tendo dificuldade para emagrecer, ficando inflamado, neuroinflamado, porque o glúten consegue passar a barreira hematocefálica. Eu falo muito isso, né, Naraline? Se o cérebro não fosse tão nobre, Deus não tinha criado uma barreira hematocefálica. Deus não tinha feito algo tão. E a barreira hematocefálica, Naraline, ela não é só física, ela é elétrica. Vários íons não conseguem passar na barreira hematocefálica. E aí as pessoas usam telefone, usam Wi-Fi, usam poluição eletromagnética e elas não conseguem entender que ali também está sendo quebrada a barreira hematocefálica. Então é uma coisa muito mais complexa do que a gente achar que 2 e 2 são 4. Meu computador desligou. Que 2 e 2 são 4 e que as pessoas ficam nessa tendência de que tudo é simplista, de que tudo é um mecanismo muito simples. Mas, Naraline, o que eu queria te perguntar é exatamente o seguinte: o que, que é o glúten nessa visão da nutrição? Por que, que a nutrição tem tanta restrição de tirar o glúten de um paciente? Porque eles vivem dizendo, Naraline, que quando tu tira o glúten do paciente, tu está tirando muitos nutrientes. Quais são os nutrientes desse glúten que o pessoal da nutrição, que o pessoal que estuda nutrição, que são os nutricionistas, são os nossos guias para uma alimentação, tem essa dificuldade. O que é esse apelo? O que é esse apego que as pessoas têm ao glúten? Por que isso, Narali? Me conta. É isso que eu quero Gabi, saber hoje. aproveita antes de eu começar a falar, coloque o comentário e fixa aí. Isso. Não sei se você coloca, Vamos sei botar. lá, desafio 15 dias sem glúten ou glúten. Coloca alguma coisa só para a pessoa Tá. ficar direcionada. Já tô botando, amor. Já tô botando. Tu manda, eu obedeço. Mas essa questão do nutricionalmente pensando, primeiro que quando a gente está na faculdade de nutrição, infelizmente a gente não vê nada disso, tá? Então, a gente aprende na faculdade que glúten que na verdade o trigo é um ótimo alimento para estar na dieta do ser humano. Ele tá lá dentro, bom, pelo menos quando eu estudei, tá? Porque já Uhum. são 17 anos de formado, mas eu não vi muita Eu, diferença não há pouco tempo. eu Há não pouco vejo tempo muita. eu vi também novamente, a minha irmã estava fazendo nutrição, vi também as matérias dela e não vi muita diferença não. E hoje em dia, muitos profissionais ainda insistem que não pode haver retirada de glúten, porque ele é importante, porque ali tem fibra, porque ali, numa premissa e numa insistência de que se a pessoa parar de comer glúten, ela se tornará intolerante para o resto da vida, e em quase tudo tem glúten, essa pessoa não vive sem glúten, e é importante comer glúten. E aí, eu, né, quanto
nutricionista, tenho essa dificuldade de fazer com que o paciente entenda tudo isso que você já disse aqui na live. Quem está entrando agora, eu convido a assistir o início da live depois gravada, porque tudo que Gabi disse até agora é exatamente o que acontece no organismo de uma pessoa que consome glúten. E a gente falou isso na outra live, eu vou insistir. Nós não estamos dizendo que uma pessoa nunca coma glúten, que é quase impossível diante de quase toda a indústria, em tudo tem glúten, tá? Mas a gente está falando de ter uma comida baseada, ter uma alimentação baseada em comida de verdade e muito esporadicamente colocar o seu corpo exposto a isso. É meio, gente, que pensar assim, você quer tomar veneno? Ninguém toma veneno. Porque o que? Quando você vê um frasco escrito veneno, automaticamente seu cérebro fala, vou morrer, não posso tomar isso aqui. E, na verdade, quando a gente fala do glúten, eu não quero que vocês pensem aqui que eu estou comparando o glúten a veneno, mas ele vai, a médio e longo prazo, trazer tantos malefícios para um corpo que é como se fosse um veneno que vai matando aos poucos. Assim como outros vários aditivos químicos e outras várias coisas tóxicas. Então, a gente sabe, por exemplo, que os aditivos químicos, que refrigerante não faz bem, toda a sociedade sabe disso. Ninguém mais pode dizer falar para mim que toma um refrigerante, eu não sabia. Todo mundo sabe. Então a gente tem a escolha de continuar consumindo produtos e alimentos que nos fazem mal, mas se isso for esporadicamente, a chance, não do refrigerante, tá, gente? Porque refrigerante é a única coisa que eu falo que, pelo amor de Deus, não deveria ingerir de forma alguma. Mas todos os outros alimentos, você vai fazer uma viagem, você vai para um lugar que você quer conhecer a culinária local e você sabe que tem glúten nessa culinária, ou você vai acabar experimentando. Você tem uma situação em que você sabe que ali vai ter uma coisa que tem glúten. A gente está falando de coisas esporádicas. Agora, na rotina, tudo que Gabi falou, que o glúten causa, a proteína, o potencial inflamatório que tem é o que a gente falou, não é só intestino que a gente está falando. Então, se você sabe disso, você vai manter esse alimento na sua rotina diária. Então, eu, quanto nutricionista, eu não consigo, sabe, ainda compreender de onde vem a base de insistência de muitos profissionais de manterem isso, como eu vejo muitos profissionais falando aqui. Eu acho até importante a gente falar isso, Gabi, porque a gente vive nesse mundo. Eu sigo pessoas no meu Instagram que são da mesma linha de raciocínio da minha, mas eu também sigo outras várias, porque eu quero entender o que eles estão pensando, o que eles estão falando. Eu acho isso interessante, até porque a gente ter uma outra visão sempre nos coloca em raciocínio crítico para a gente continuar Claro. estudando. E aí eu fico vendo alguns profissionais falando que nós que falamos do glúten, nós somos terroristas, isso é um terrorismo nutricional, isso não existe. Pessoas podem comer sim o glúten diariamente. Gente, entendam. A maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de propaganda, você olha para elas, elas têm a cara de saudável, são magras e tão ótimas, e elas estão defendendo esse consumo. E aí, eu quero muito alertar isso para vocês. Nem todo mundo que está aqui vive o que fala, tá? Isso é muito importante vocês saberem. 80% dos profissionais que estão aqui falando para vocês não vivem o que eles falam aqui. E mais, né? Acho que mais. Mais disso. Vive aqui, nesse Instagram, Ontem, nas redes sociais. ontem eu vi uma pessoa que é um rapaz bem gente boa, assim, ele é médico, bem gente boa. E aí ele tava postando que ele tava de jejum, super jejum e tal, sabe? E aí eu fiquei acompanhando os stories e de noite ele pega e começa a tomar um vinho tinto. Aí eu fiquei, ele quebra o jejum com álcool. Ele tava quebrando o jejum? Não sei se estava quebrando, mas assim, Mas estava vindo de um jejum, você não vai colocar, né? mas foi isso que eu fiquei pensando. Eu falei assim, eu não sei se é porque não pensa, se é porque não quer pensar, ou se é porque quer ser legal. Eu não sei qual é Mas foi interessante você falar isso daí, Porque porque. assim, ele fala um monte de coisa legal, assim, ele tenta. É um guri super do bem, assim, tu vê que ele não é uma pessoa do mal, sabe? Mas eu não sei.
Eu Mas às vezes fico, essa falta de pensar, Gabi, sabe por quê? mas meu Isso que amor. você. Mas é essa, porque, ó, isso que você falou aí, por exemplo, mais cedo, que você estava falando, de, de tudo isso que o glúten faz, e ainda terem profissionais, né, e é o que eu tô falando também, que dizem que não tem nada a ver, que pode consumir, que não é esse mal todo. As pessoas escutam, elas escutam nós duas aqui. A gente está falando do glúten, tanto que ele ligar nossa live e vão assistir um outro profissional falando que não tem nada a ver Exato, isso. exato, exato. Aí o que é melhor ouvir e colocar em prática? O que nós estamos falando, porque vai ter que haver uma reeducação, vai ter que haver uma mudança de hábitos e uma restrição, ou é melhor ouvir aquele que está dizendo que é legal, que não tem nada a ver. É óbvio que você vai seguir esse raciocínio. E as pessoas têm preguiça de pensar. Então, às vezes, assim, o caso dele, mesmo sendo inteligente, mesmo sendo profissional, esquece de pensar, tem horas, sabe? E é isso que eu vejo. Sabe por quê? O que eu recebo de paciente esses dias mesmo, uma pessoa me mandou uma mensagem via direct do Instagram. Eu queria ver com você para marcar uma consulta, porque eu quero fazer carnívora. Uhum. E aí eu respondi para ela, sim, mas você tem uma indicação para fazer carnívora? Não, eu conheço uma pessoa que está fazendo Quer fazer? e gostei. Ela me contou, me falou muito bem e eu queria fazer. E ela mesma me indicou você. E aí eu fui, chamei pro WhatsApp e conversei com ela. Falei assim, olha, mas não se faz uma estratégia pelo fato de que você deseja fazer. A gente tem que analisar, a gente vai ter que fazer uma anamnese, eu vou ter que conhecer muito sobre você para entender se carnívora faz sentido para você. Então, na verdade, o que hoje as pessoas buscam são informações completas, inteiras, rápidas e práticas. Uhum. Fugiu disso, vai dar trabalho, é desconfortável, eu vou ter que ler, eu vou ter que entender? Não quero. Então, E uma outra, principalmente essa parte do glúten, ela é complexa. A pessoa tem que querer entender isso aqui que nós estamos falando. e uma outra coisa, Naraline, que eu falei ontem. Ontem foi um dia bem bacana, né? Porque eu fui almoçar na casa do meu professor. Ele me convidou para almoçar na casa dele. Tu imagina? Nossa, Ontem eu me senti super importante. Eu fui na casa de uma das pessoas mais inteligentes do planeta Terra. E fui, isso é fui. ótimo, porque essa energia passa, tá, amiga? Não, Passa, você fica se ali. for por osmose, eu vou tocar nele o tempo todo, entendeu? Porque ele é brilhante, ele é assim, ó, eu nunca conheci uma pessoa tão inteligente. Bom, mas enfim, e o mais legal é que eu falo as coisas porque ele não sabe nada de alimentação, ele não sabe nada de nutrição, ele não sabe nada. Ele sabe, mas ele não sabe do jeito que eu sei. E aí, quando eu começo a falar, ele fica assim, ó, encantado. E eu me sinto o máximo, né? Porque imagina. Bom, mas enfim, o que que a gente estava conversando ontem, o que que a gente estava discutindo ontem e o porquê que ele está mudando? E por que que as pessoas têm que mudar? Porque assim, ó, eu vou te dar um exemplo de algo que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, que é sobre essa questão da ciência, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas que a gente não fala muito em live, mas tem tudo a ver com a questão do glúten. Na ciência, Naraline, essa semana, por exemplo, a gente teve um seminário e o seminário era sobre injúria traumática do cérebro. Sabe aqueles caras que lutam MMA ou jogam hockey ou futebol americano e que eles têm muitas batidas na cabeça, consequentemente. Então eles chamam de TBI aqui, eles estudam bastante isso, porque como o futebol americano é super comum nos Estados Unidos, e muitos colégios, muitos high schools, muitas universidades só tem time de futebol americano. E futebol americano é um troço mega violento. Mega violento. Não se compara com nada que a gente tenha no Brasil. O hockey e o futebol americano são dois esportes que são super populares aqui nos Estados Unidos, principalmente no norte, e que são mega violentos. E aí essa menina estuda esse TBI, que são esses traumatismos cranianos, vamos dizer assim, essas injúrias cranianas. E o que essa menina faz aqui na universidade? Ela tem dois trabalhos muito interessantes. O primeiro, ela injeta na veia desses pacientes, dos ratos, na verdade, ela está fazendo com ratos, né? Ah, marcadores de leucócitos. E ela vê nesses ratos com injúria cerebral o quanto que isso do sangue vai para o cérebro e o quanto essa quantidade de marcadores de leucócitos, de neutrófilos que ela está estudando
fazem destruição no cérebro. Então, assim, ela compara número de neutrófilos com TBI, com piora do traumatismo craniano. E o que ela viu? Que quanto mais atividade neutrofílica, mais neutrófilo, mais linfócito dentro do cérebro, pior é a injúria cerebral, pior é o dano cerebral. E isso está relacionado com um leaky brain. Por quê? Porque se tu coloca no sangue e esse sangue vai para dentro do cérebro, algum fator fez com que essa barreira ficasse mais ou menos permeável. Qual é esse marcador inflamatório? A gente não sabe. E uma outra coisa que ela viu que é muito interessante é que mulheres, ratos fêmeas, têm menos injúria cerebral do que ratos machos. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que, primeiro, ela não faz correlação com o intestino. Ela não faz correlação com o leaky brain. Ela não faz correlação com o intestino ou com uma barreira hematocefálica permeável. Ela só estuda o neutrófilo e só estuda a doença traumática cerebral. E quando a gente fala de mulheres e homens, o que a gente tem que pensar? O estrogênio, ele é extremamente protetor para o cérebro. Tanto que os autistas, a gente tem 3 meninos autistas para uma menina autista. O estrogênio é extremamente protetor para esse cérebro. Só que o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a ciência não consegue conectar isso. Ela estuda só o traumatismo craniano. Ela estuda só o neutrófilo. Ela não consegue fazer a conexão de que a gente tem um cérebro que é superativado por hormônios, que é superativado por marcadores inflamatórios diferentes, que é superativado pela atividade do intestino, que tem uma barreira hematocefálica que pode ser permeável por vários processos, inclusive pela poluição eletromagnética, como eu falei antes. O cérebro, a barreira hematocefálica, ela pode ser tanto química quanto elétrica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a ciência, ela não cabe mais ser a mega especialidade. Ela cabe para te ter uma informação. Mas se tu não tiver uma pessoa que pense grande, que conecte as ideias, que entenda de conexão de ideias, a ciência nunca vai evoluir. Porque a evolução da ciência não pode mais ser o beabá, não pode mais ser a coisinha ali, a rebimboca da parafuseta, o especialista no dedo mínimo, da unha do dedo mínimo da mão direita. Isso não cabe mais. A gente não pode mais aceitar isso. Hoje a ciência, ela é integrativa. Talvez eu vou mudar o meu status de médica integrativa para cientista integrativa. Porque o que é interessante, Narani, que a gente entenda que é muito mais complexo do que tirar o glúten e achar que o glúten está só lá no intestino. Tu concorda comigo? Parou. Oi. Voltou? Você tava travando. Voltou. Voltou? Mas tava dando para Voltou. ouvir tudo. Tu concorda comigo? Concordo plenamente. E aí você sabe que é por isso que nós que falamos dessa parte integrativa, porque, gente, tanto o médico quanto o integrativo, quanto a nutricionista integrativa, o que significa isso de forma resumida? A gente não olha para, assim, ó, a gente não olha só para o sintoma que você está contando para a gente, não. A gente vai estudar tudo, a gente vai tentar entender o que está acontecendo e fazer essas correlações todas que a Gabi está falando. Por isso que nós somos chamados de charlatões. Porque, na verdade, a gente não pensa de forma específica como um burro que está com aquele negócio. Eu até esqueço o nome. Que a gente só olha para aquele. Não. A gente tenta entender toda a correlação. Então, se a gente olha, se a pessoa ela tem sintomas de um intestino que não está legal, a gente olha para exames, existe toda uma alteração. A gente já sabe todos os impactos que isso pode trazer, inclusive saúde mental, inclusive nós estamos falando de saúde neuronal, a gente está falando de um contexto. E que, para um profissional que não pensa dessa forma, que é dessa forma que a ciência. Porque, gente, entendam, 90% dos profissionais eles querem seguir a base científica, tá? Os estudos. Você acabou de ver a Gabi falando de uma moça
estudando especificamente os neutrófilos, não fazendo correlação nenhuma. Você vai pegar esse estudo, você vai ler e você vai falar assim, ah, então tá bom, o intestino tem nada a ver com isso. Irarara. Não, a gente tem que ter essa mente de entender assim, tá, mas o que está causando essa inflamação? O que está havendo aí para a piora dessa inflamação? Qual é a causa? Eu sempre falo isso. Não, a gente não pode tratar um negócio assim generalizado. Qual é a causa do problema? A gente tem que ter outro olhar para esse pensamento. Por isso que quando a gente fala do glúten, é exatamente o que a Gabi falou. Ah, então a história é só tirar o glúten. Não, a gente quer que você entenda por que, que ele está tão relacionado a problemas de saúde, a desequilíbrios, a inflamação. A gente precisa que você. Se você que está aqui não entende, não consegue entender e captar isso que a gente está falando, e não quer, na verdade, tá? Não é nem que você não entenda. Se você não quer entender o que a gente está falando, fica muito difícil de você ter realmente absorver essa informação e querer mudança, sabe? E você que está aqui na live pode de repente estar pensando assim, ah, viagem, porque eu não tenho problema nenhum. Esses sintomas que eu tenho é genético, é de família, todo mundo tem, eu tenho uma vida inteira eu sinto isso. Eu já, desde criança, eu tenho essa rinite, desde criança eu tenho esses problemas de pele, desde criança. Então eu te convido, gente. A gente convidou isso há 15 dias atrás, para que as pessoas experimentassem ficar 15 dias sem glúten, mas veio de cara com a Páscoa. Uhum. Eu não sei quantas pessoas seguiram com a gente nesse propósito, de verdade, não sei. Seria até bom que alguém compartilhasse. Tem alguém aqui na live que fez esse desafio 15 dias com a gente. Manifeste, coloque aqui nos comentários, a gente quer saber. Mas assim, o que a gente quer aqui é só que vocês experimentem. A gente quer que vocês coloquem mais a cabeça para pensar. Não vá para a internet escutar alguém falar que isso é bom. Esses dias, Gabi, a paciente entrou e falou comigo assim, eu tô fazendo não tô comendo carne, porque eu escutei falando, carne vermelha, porque eu escutei falando na internet que carne vermelha é inflamatória, então eu parei. Eu falei assim, mas você leu alguma coisa, um artigo, você buscou outros profissionais? Não, eu só escutei um médico muito bom falando, ele tem muitos seguidores, sei quantos mil seguidores, e ele falou que carne vermelha é inflamatória, e hoje em dia é mais ou menos isso. Você entra no Instagram, o profissional tem 100 mil seguidores, é porque tudo que ele fala é perfeito. E aí a pessoa vai lá, escuta o que ele está falando e segue. E pronto, acabou. E eu acho que esse é um diferencial, tanto meu quanto seu, e às vezes a nossa rede social não é essa rede social de 100 mil seguidores, exatamente porque a gente não fala o que as pessoas querem ouvir. A gente fala o que precisa ser dito, a gente ensina. E só vai ficar com a gente quem realmente estiver interessado em absorver conteúdo e tentar colocar em prática, que a gente sabe que não é que as pessoas que estão aqui com a gente são assíduas, que tem gente que está aqui com a gente em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz. Não quer dizer que essas pessoas estão colocando 100% em prática, porque as pessoas realmente elas escutam, elas aprendem com você, aprendem comigo, vão fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, vão vendo melhora. Quantas mensagens eu recebo, eu acredito que você também, de pessoas dizendo assim, nossa, eu estou fazendo as suas dicas, como que eu já melhorei meu sono? Esses dias mesmo a menina mandou para mim, comecei a tomar o chá com própolis à noite, meu sono transformou. Falei, gente, não tem... Às vezes é uma coisa tão simples, né? Tão simples, porque a rotina da pessoa nunca fez parte da rotina dela. Às vezes ela não tem um desequilíbrio do sono enorme, ela só precisava de um ajuste, ela só precisava pensar um pouquinho que precisa de uma higiene do sono, que precisa cuidar daquele momento. E a gente começa a dar essas dicas que parecem bobas e tentando ensinar esse conteúdo mais denso nas lives, a gente está ajudando muita gente, Gabi. Só que você vai ficar com a gente realmente quem quer aprender. Esse assunto do glúten relacionado à inflamação, a todos esses desequilíbrios, ele é super complexo. Então as pessoas elas têm que querer aprender com a gente para tentar entender isso. Então assim, Ontem e anteontem eu fiz um curso, porque tá vindo um exame para o Brasil novo, que é o exame de neurotransmissores. Então, assim, eu como agora tô focada no cérebro, ah, na verdade, o cérebro e os intestinos, eles estão completamente ligados, mas agora talvez esteja lendo mais sobre o cérebro. Mas, enfim. E esse curso de neurotransmissores foi muito interessante, Naraline, ah, por dois fatores, né? Primeiro que, assim, como as pessoas não conseguem conectar que tudo que o cérebro precisa é produzido no intestino. as pessoas não sabem Não disso, Gabi. sabem disso. Elas não sabem disso.
Elas não conseguem entender. Então, assim, foi com o professor Efraim, que é o pai da ortomolecular no Brasil, que nem eu digo, né? Vamos dizer assim, ele é o vô da ortomolecular no Brasil, o professor Arthur Lemos é o pai da ortomolecular no Brasil, porque o Arthur Lemos aprendeu com o Efraim. Então eu tive aula com o Efraim, que é o cara mais velho na ortomolecular. Eu tinha assistido palestra em congresso, mas eu nunca tinha tido aula com ele, eu não conhecia ele, assim, bem. Bom, mas enfim. E o Efraim é um cara com uma experiência muito grande, um know-how de 40 anos, né, na ortomolecular e tal. E ele falou duas coisas, Naraline, que eu queria que tu comentasse, que são duas coisas muito interessantes. A primeira, hoje, isso aí a gente já falou em outras lives, eu só vou repetir. 60% dos pacientes com depressão, 60%, que são classificados como leve ou moderados, não depressão grave, a gente não está falando do depressivo grave, da síndrome de depressão grave, né? A gente está falando do leve a moderado, que são aqueles sintomas que sempre ficam border, assim, aquela coisa vem, vai e tal, fica mais triste, mais angustiado, mais melancólico. Eu não sei se você sabe essa diferença, assim, a pessoa fica com muita angústia, ansiedade, né? Angústia e ansiedade são diferentes, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. A ansiedade é quando tu tá tu tem algo que tu não tu sabe o que vai acontecer e tu fica pensando naquilo. E angústia é algo que tu não sabe o que vai acontecer e tu fica pensando naquilo. Então, assim, tem muita diferença entre muitos sintomas, entre muitos sinais que a gente tem. Às vezes as pessoas não fazem nem ideia, porque elas nem param para pensar nesse tipo de coisa. Mas, enfim, o que o Efraim falou que eu achei muito interessante. Então, desses 60% que não respondem a antidepressivos, não respondem. Tomam antidepressivos e não respondem. Não tem resposta nenhuma. Zero. Zero. Resposta zero. Fluoxetina, sertralina, citalopram, topiramato, valproato, qualquer coisa. Qualquer. Não respondem. Por quê? Porque eles estão relacionados com doenças sistêmicas. Não é depressão. É um hipotireoidismo que não foi diagnosticado, é uma doença de sensibilidade ou de cunho alimentar que não foi diagnosticada, uma intolerância histamínica que não foi diagnosticada. Então, assim, são várias doenças sistêmicas, um distúrbio de cortisol, e eu vou falar do cortisol agora porque eu acho super importante. Deficiência nutricional, Pois, anemia. pois então, que não foi diagnosticado. E quantas pessoas, Naraline, era isso que eu queria que tu falasse, né? Quantas pessoas tu pega no teu consultório que tem uma ingesta violenta de glúten? Violenta. Que estão cheias de sintomas psiquiátricos. Ansiedade, tristeza, choro fácil, TPM exacerbado, porque as pessoas acham que TPM exacerbado não é sintoma neurológico, não é sintoma psiquiátrico. E é. Se você tem muita alteração na TPM, gata, não é só o teu hormônio, é o que tu tá comendo. Eu postei isso anteontem. Você precisa mudar a sua alimentação, porque você precisa de mais nutrientes, talvez, numa época que você precisa, tá sendo mais exigida do seu corpo. Então, eu só vou fazer um gancho, que aí eu vou falar uma outra coisa e aí tu vai comentar tudo. Mas, assim, e ele falou uma coisa muito interessante dos hormônios e do cortisol. Ele disse assim, o cortisol é o nosso hormônio que só aumenta para sempre. E todos os hormônios diminuem. Então a gente vai ficando velho, todos os hormônios vão diminuindo. E o cortisol vai aumentando, porque o cortisol é o hormônio da vida. Eu já cansei de falar isso aqui. O cortisol é o nosso último hormônio. E como a gente está num mundo completamente artificial, que nos estressa o tempo todo, o que a gente precisa? Cada vez liberar mais cortisol, porque o cortisol é necessário. Só que o nosso cérebro, ele é espertíssimo, ele é super esperto, ele é muito treinado para nos ajudar o tempo todo. É a gente que fica sabotando a nossa vida e o nosso cérebro. Então, alguns neurotransmissores tentam fazer essa função da luta e fuga que o cortisol nos ajuda, e um deles é a adrenalina e a noradrenalina. Só que a adrenalina e a noradrenalina são dois neurotransmissores super rápidos. Eles não são neurotransmissores lentos, eles não ficam muito tempo no organismo. Então, quando a gente está estressado e libera adrenalina e noradrenalina, aquilo é por um curto período. E o que o corpo faz se você está muito estressado? Ele libera cortisol. Para quê? O cortisol atua também no ácido clorídrico do estômago. E aí, o que acontece? Você libera mais ácido clorídrico, por quê? Porque o corpo está dizendo, coma, eu preciso de nutriente para fabricar esses neurotransmissores que eu não tenho.
E aí, o que que acontece? Você tá liberando ácido clorídrico, tá queimando seu estômago, tá com mais fome, come e não consegue absorver, porque o ácido clorídrico destrói a sua microbiota intestinal, des, des, assim, ó, desregula todas as bactérias do seu intestino. Você não consegue melhorar, porque você não está absorvendo, porque a sua microbiota está destruída. E aí você está mais estressado, porque você tem menos nutriente, o seu cérebro está mais deficitário de neurotransmissor, porque você não consegue fazer. E aí é um ciclo que não termina. E aí a sua adrenal tá lá liberando cortisol, liberando cortisol, liberando cortisol, liberando cortisol, só que não funciona, não adianta. Porque a base não foi corrigida. E talvez a base não seja nem o seu intestino. A base seja que você não consegue controlar o seu estresse. Porque a sua vida tá um horror. E porque você não para fazer as coisas. É uma bola Porque de neve, é uma bola de neve. então, Naraline, assim, ó, comer certo é importante. Nossa, Gabi, é uma bola de neve. Tudo que você falou aí, isso aí retrata a vida de 99% da população, amada. Isso, isso aí retrata 99% dos pacientes que entram no meu consultório. São tudo que você disse aí. Olha, de 10 pacientes, pelo menos 8 estão tomando algum tipo de ansiolítico. Uhum. Pelo menos 7 estão com gastrite, ou com refluxo, ou com sensação de má digestão. Uhum. Pelo menos 9 não tem o intestino bom, nem frequência, nem consistência, distensão e muitos gases. Olha só. Então, quando a gente vai juntando isso tudo, né? E aí, desse povo todo que eu tô falando aqui, com esses percentuais, essas pessoas todas são ansiosas, não conseguem ter controle sobre a comida, se sentem sem energia em vários momentos do dia, e é exatamente um retrato de tudo que você falou. As pessoas estão tomando ansiolíticos sem ter resultado nenhum, por quê? Porque na verdade não é depressão, não é uma ansiedade para tratar com medicação. Nós estamos falando aí realmente, e eu acho interessantíssimo esse exame vir para o Brasil, a gente está falando de deficiência de neurotransmissores ou uma ineficiência, porque na verdade se existe uma ansiedade, uma ativação do pré-córtex frontal, algo que ative muito seus neurônios, você precisa desses neurotransmissores, mas você precisa de substrato para produzir esses neurotransmissores. E isso vem da alimentação. E o que a gente vê? 90% da população, 99%, vamos ser mais sinceros. É uma alimentação que não tem nutriente, é uma alimentação com rápido, com básico, com fácil, que é o que a gente está falando. São alimentos ricos em glúten, são laticínios o tempo todo, é aquilo prático que você pega na prateleira do mercado, cheio de aditivo químico, que deu para comer, é o que dá tempo. Não tem vegetais, não dá tempo de comer fruta, não se come quase proteína nenhuma, a pessoa não tem tempo para fazer exercício físico porque ela está morta, está cansada, está depressiva, está ansiosa, isso vai virando uma bola de neve. E aí o que acaba acontecendo? Aonde está o fornecimento de nutriente? Não tem. Então, se você não tem nutriente necessário na hora de produzir esses neurotransmissores, o que vai acontecer? Cortisol para dentro. Aí o cortisol, que é esse hormônio maravilhoso, se torna seu maior vilão nessa hora. Porque você ativa toda essa situação, essa cascata, cortisol é liberado. Por isso que eu falo muito com os meus pacientes, quando eu olho a realidade da pessoa, quando eu converso e vejo como que é a vida da pessoa, já sei que esse cortisol está alto. A maioria das vezes a pessoa vai vir com cortisol sanguíneo, que a gente sabe que não é a melhor indicação, mas extremamente alterada, a gente já fica pensando como é que seria esse cortisol salivar, né? Se a gente pudesse também, se essa pessoa pudesse medir esse cortisol em momentos do dia diferentes, para a gente poder avaliar mesmo de verdade, mas só pela vida da pessoa a gente já sabe como é que esse cortisol está. Sempre falo para o meu paciente, depois de um pico de cortisol, você vai ter uma hipoglicemia. E você vai vir com uma vontade de comer. Porque isso tudo está atrelado. Então, a pessoa que ela está estressada, e quando eu estou falando estressada, gente, não é porque você está vivendo, meu trabalho é muito estressante. Não, a gente está falando de um estresse que já se tornou crônico, porque isso daí você está dependendo de produzir neurotransmissor para controlar o seu momento de ansiedade. Porque presta atenção, gente, ninguém vive numa bolha sem estresse, sem ansiedade. Você vai ter estresse, você vai ter problema, você vai ter ansiedade. Mas o que a gente está falando aqui é como que o seu corpo lida com isso. Porque o nosso corpo foi feito para lidar com esses momentos. Foi feito para lidar Desde com que. estresse. Isso é uma coisa. Por isso que a gente tem esse mecanismo de luta e fuga. O corpo, ele Isso.
foi feito para lidar com o estresse. Tanto que é o efeito hormese, que eu adoro falar isso, Narali. Porque as pessoas acham que o nosso corpo ele tem que ficar estéril, ele tem que ficar Só na inerte, ele tem paz. só Só na na paz. paz. E não existe isso. Isso é ingenuidade, para não dizer Mas é por isso que eu burrice. sempre falo, Gabi, eu sempre tento colocar tudo para trás, assim, para a gente pensar que os nossos ancestrais, lá no início de tudo, eles tinham que caçar. E tu imagina um bicho correndo atrás de É, ti. um leão. Você imagina você tendo que. Gente, o tempo todo o nosso corpo foi feito para lidar com isso. O que está acontecendo é que as pessoas não têm essa capacidade mais. Por quê? Porque não tem nutriente. O corpo está. E a partir do momento que você fala assim, não, agora eu vou decidir comer saudável, agora eu vou dar nutriente, você tem que entender que o grau de inflamação agora a gente vai ter que resolver ele. Porque dependendo do tanto que você está inflamado, do tanto de medicação que você já está dependente, não é simplesmente você da noite pro dia falar cortei refrigerante, cortei glúten e agora vai resolver. Não, calma aí, tem um monte de nutriente que de repente você vai precisar corrigir. Tem um monte de situação. Como é que tá a barreira desse intestino que vai precisar ser corrigida? Não, E às vezes tem ali. e Naraline, como é que é a água que a pessoa toma? Como é que é o plástico que ela aquece a comida? Como é que é a panela que ela cozinha? Como é que estão os dentes dessa criatura? Como é que é o shampoo que ela usa? Aonde que ela tá morando? Quantos Wi-Fi tem dentro de casa? É, Ela trabalha o dia inteiro na frente do computador? Ela olha para a luz do sol. é. Ela sai de casa. Eu não estou falando nada que tenha que gastar dinheiro. Eu estou falando, olha, a retina tem um monte de trabalho super legal com a relação da retina e com a melatonina e com o cortisol. Por que as pessoas têm curvas de cortisol e curvas de melatonina ruins? Porque elas não olham para o Mas sol. as pessoas ainda não entenderam, Gabi, que existe um relógio biológico. Sim, o nosso corpo ele respeita um relógio biológico. Então, a noite ela foi feita exatamente para dormir, para descanso, para reparo, para síntese. E o dia é para a gente ter esse contato com a luz do dia nos olhos, para exatamente tudo ser liberado no seu horário correto. Então a gente tem liberação de hormônio pela manhã, a gente tem uma liberação de enzimas maior no horário de almoço. Então, o nosso corpo, à noite, o nosso corpo não tem essa mesma liberação de E enzima, as não pessoas lida. comem que nem uns bichos de noite, vão comer Então, e vão dormir. As pessoas comem 9 da noite, 10 da noite. Gabi, eu contei isso aqui nos meus stories essa semana. Eu tive conversando com uma moça aqui na frente da minha casa e ela falando comigo que ela trabalha de agente de saúde. Então ela passa o dia todo visitando casa, visitando casa, visitando casa, visitando casa para fazer cadastro, para ver o Que que a bom, pessoa né? precisa, né? Bem legal. Uma baita É, profissão. eu acho sensacional também. Aí ela, só que ela tava me falando o seguinte, como o bairro é muito grande, muito morro, minha cidade é toda de morro. Então ela e fica distante para ela ir na casa dela almoçar e ela quer adiantar o serviço, porque às vezes ela tá numa casa. Aí falta o resto daquele morro para ela subir, mas tá na hora do almoço. Aí ela fica dizendo que pensa assim: "Ah, eu não vou em casa não, eu vou seguir isso aqui porque eu já tô aqui". Aí ela termina de subir aquele morrão e visitando casa por casa. Quando ela volta já é 2 horas da tarde. Aí ela fala assim, ah, já, não, já teve o pico de grelina, já teve pico de enzima, já foi tudo se embora, a fome dela passou. Aí o que, que ela faz? Ela não come nada. Ou às vezes, na hora que ela chega na unidade de saúde, ela vai lá e belisca uns biscoitinhos, ou na casa de alguém mesmo, às vezes aceita um cafezinho, ela não almoça. Aí ela falando, eu ando tanto, como tão pouco e eu não emagreço, só tô engordando. Menina, mas quando chega a noite, eu tô querendo comer o mundo. Tem dia que 1 hora da manhã eu tô comendo pão. Sim, E óbvio. aí eu tava dizendo pra ela, é óbvio, você não nutriu o seu corpo o dia inteiro. Você acha que ele vai O fazer o que corpo à vai noite? Ele vai te procurar. cobrar isso. Agora, não é só isso, o sono dessa pessoa é péssimo. É péssimo, por quê? Porque à noite ela está extremamente ansiosa, ela vai ter pico de cortisol à noite, ela vai comer volumes grandes de comida próximo ao horário de deitar, não vai conseguir fazer boa digestão, não vai fazer reparo, não vai fazer limpeza, é a pessoa que ela mesma me diz que já acorda cansada, com dor pelo corpo, com dor de cabeça, é óbvio. O corpo está extremamente E inflamado. aí, Agora, são muitas Naraline, pessoas que vivem assim, Gabi. e Muitas aí pessoas que vivem assim. tem uma pessoa que colocou assim, Gabi, se eu pensar em tudo isso, eu vou enlouquecer. E aí eu digo assim, olha só, essa menina, duas coisas que ela podia fazer. Primeiro, ela podia ter ótimos pacientes lá na unidade básica de saúde que poderiam convidar ela para almoçar.
Mas, quando a gente. Porque eu trabalhei um tempo em unidade básica e às vezes a gente ia de meio-dia na casa das pessoas e elas convidavam a gente para almoçar. Então, isso é uma coisa que às vezes, se você recebeu a agente comunitário, você pode fazer. Mas uma outra coisa tão simples que essa menina podia resolver o problema da vida dela nesse momento seria levar uma marmita. Mas foi o que eu falei pra ela. Eu falei, você já parou pra pensar que você pode fazer uma marmita? Primeiro eu falei com ela assim, vou te dar duas dicas. Falei com ela, ela falou assim, ah, é porque eu queria marcar uma consulta. Eu acho que falei assim, antes de você marcar a consulta comigo, falei com ela, fuça meu Instagram e eu vou te dar duas dicas. Antes de você sair de casa, faça um bom café da manhã. E esse bom café da manhã que eu tô falando com você, não é de você se entupir de pão. Coma proteína de manhã, coma um bife, coma ovos, mesmo que você vá comer uma outra coisa, mas coma a proteína. Sai para trabalhar e leva uma marmita com você. Na casa que você parar ali entre meio-dia e 1 hora, coma sua marmitinha. Leva uns legumes cozidos, com uma carne. Não precisa ter muita coisa nessa marmita, não. Leva com você, come e depois você me conta se você vai continuar desse jeito, descontrolada à noite. Ela falou: ah, então eu vou começar a fazer isso, depois eu vou te contar. São às vezes, eu sei que a pessoa que falou aí, que eu nem vi o comentário, nossa, mas tem que pensar em tanta coisa. Presta atenção no que a gente está querendo dizer aqui. Não é que você precisa pensar nisso tudo agora. Você precisa começar a sair da bolha. Então, todo mundo que está aqui e acha que às vezes a gente falou de panela, falou de água, falou da luz do sol, falou. Comece pelo básico. A gente está falando o quê? Limpar a alimentação, Olhar para o cuidados, sol. Olhar olhar para para o o sol. sol, Olhar para o olhar sol, para o sol, Naraline. olhar para o Assim, ó. dia. A pessoa tem que entender que olhar para o sol, ir na rua, ficar 10 minutinhos, não é olhar direto pro sol, não é para queimar a retina, pessoal. É assim, é olhar na luz do sol, é sair que nem eu tô aqui, eu tô na rua. Gabi, mas meus pacientes, eles já têm como. Não sei se tem paciente meu aqui agora, que eu não estou olhando quem está entrando. Eles já têm como protocolo acordar antes das 8 e ter contato imediato com a luz do dia por 10 minutos. Numa janela, numa basca, numa varanda. Se a pessoa mora em apartamento, eu falo: ah, mas eu moro em apartamento. Não, você não tem Vai uma lá embaixo, janela? Você não gata, tem uma desce. varandinha? Você não tem. Você não tem. São 10 minutinhos que eu peço a pessoa. Aí a pessoa falou assim: ai, meu Deus, mas 10 minutos custa passar. Eu falei: não, ora, reza, Ai, medita, sim, aí entendeu? ficam É 2 horas no TikTok, Mas na eu porra do falo, TikTok. Ah, você já pelo amor de contabilizou? Deus. Às vezes a pessoa fala comigo assim, ai, mas a vida é tão corrida. Esses dias mesmo eu fiz até um comentário com uma pessoa aqui. Falando, ela tinha falado um vídeo sobre mulheres, essa coisa toda que se faz com as mulheres que têm corpos muito bonitos, mas que têm um tempo muito grande para se dedicar para exercício físico, para tratamentos estéticos e tudo mais. E às vezes a gente tem uma vida tão corrida, uma rotina, né, tão corrida, não ter esse tempo e ficar frustrado. E aí eu fiquei pensando nisso, eu até não consegui conversar exatamente com ela, que eu ainda vou conversar. Mas se você ficar agarrado o tempo todo naquilo que o perfeito, quem lá você admira, quem você. Ah, mas é com ela é tudo mais fácil. Eu já comentei isso aqui, que eu recebo vários comentários. Ah, mas para você é muito fácil, você tem empregada, tem não sei o quê, você não trabalha de manhã. Se você ficar apegada à vida que eu levo, você não vai fazer nada, é isso mesmo? Você vai ficar assim, não, mas para ela é mais fácil. E aí? Porque é mais fácil para mim, você vai ficar onde você está? Então a gente está falando é de começar a fazer alguma coisa por você, amada, amado aí. Não é para você. A gente serve de inspiração, sim. Eu gosto de mostrar o que eu como, eu gosto de mostrar que eu faço exercício, eu gosto de mostrar que a minha rotina é rotina de mãe, que eu tenho meus compromissos como todo mundo tem. Mas às vezes a minha rotina não é tão puxada quanto de uma pessoa que realmente tem que estar no trabalho às 7 e vai chegar em casa só às 6 da noite. Mas por causa disso você não vai fazer nada? Por causa disso, você não vai colocar pelo menos então o básico para ser feito, que é acordar pelo menos 10 minutos antes para você agilizar a sua vida, ter contato com a luz do dia, tomar um bom café da manhã. Ah, porque é tudo muito corrido, não dá tempo não. Mas contabiliza no final do seu dia, vai lá no seu celular e vê quanto tempo você fica no aplicativo. Que na hora que você tem uma pausa, qualquer pausa que você tem, você vai para o Instagram. Às vezes o sujeito passa, ah, eu tenho 1 hora e meia de almoço. Aí você fala com a pessoa assim, por que você não aproveita meia hora do seu almoço, do seu horário de almoço para fazer exercício físico? Ah, não, Deus me livre. O que essa pessoa passou fazendo essa 1 hora? Vendo Instagram. E uma outra coisa que eu falo, Naraline, que as pessoas não param pra pensar, é essa adição que todo mundo tá. Essa liberação de dopamina que o pessoal precisa com essa questão do celular, com essa. Porque uma coisa que eu falo, e eu não sei se tu concorda, mas assim, isso é um vício.
A internet é um vício. As pessoas não estão preparadas para ouvir esse tipo de assunto, mas a internet é um vício, as pessoas estão viciadas. E eu falo muito das crianças, porque como eu tenho lido muito sobre autismo, o que que acontece? Esse vício, ninguém que é tabagista começou na idade adulta. Ninguém que é alcoólatra começou na idade adulta. Quem é alcoolista começou quando era criança, começou quando era adolescente. Quem é tabagista começou quando era criança, começou quando era adolescente. E isso está acontecendo, porque tudo isso é o quê? Vício em dopamina. Eu quero coisa rápida, prazerosa, todo tempo. E o que está acontecendo com esse vício das telas é a mesma coisa. Só que os adultos estão se viciando também. Então, o que a gente está fazendo, o que vocês estão vendo aí, e que a gente está vendo, é o quê? São crianças viciadas em telas. São pessoas viciadas em telas. E é por isso que estão cada vez mais ansiosas e querendo tudo de forma imediata. E superficial. Porque essa E superficial. superficial, Porque porque ninguém consegue essa mais pensar. dopamina, exatamente, esse estímulo o tempo todo que o cérebro agora quer com a internet, ele quer quando sai da internet também. Então, quando você desliga o celular, o seu cérebro está procurando por estímulo. É o ouvir Estímulo o áudio na velocidade 2. é olhar o WhatsApp, ver na velocidade 2, porque agora até o Instagram tem velocidade 2 no áudio, pelo amor de Deus, até o Instagram tem agora. É o tempo todo você buscar estímulo. Quando o seu cérebro não está hiperativado, é como se você estivesse no estado depressivo. Exatamente. Você entendeu? Gente, eu tô falando porque isso é real. A gente aqui vive isso também. Exatamente. Eu tô te falando, Gabi, porque lá nas minhas férias eu fiquei bem sem telefone. Bem. Eu 24 horas sem meu Instagram, vou te falar, foi desesperador e libertador ao mesmo tempo. Porque foi uma limpeza mesmo assim. Só que nessa volta, e eu fazendo uma mentoria para organizar essa parte, aí você começa, não, eu preciso estar atenta aqui, deixa eu ver o que está o mundo do Instagram de novo, o que as pessoas estão falando, o que os profissionais estão preconizando. Rapidinho você começa a ficar viciado naquilo de novo, e esses estímulos de novo, e aí quando você desliga a tela do celular, você agora eu vou fazer o quê? Uma busca inconstante por estímulos. Exato. É por isso que eu falo que hoje em dia é dito muito que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que a gente tem que... Não, você tem que, no final do dia, você tem que ser uma super mulher, uma super guerreira. Hoje em dia, eu falo menos isso e tento preconizar menos isso. É um defeito que eu ainda tenho. Tudo aquilo que eu tenho programado por dia, eu quero me achar que eu sou sei lá, a Mulher Maravilha, e eu quero concluir isso. Só que às vezes a gente deixa de respeitar o nosso corpo, a gente deixa de respeitar o momento de descanso, a gente deixa de respeitar realmente a necessidade do nosso corpo, porque a gente está nessa busca de não, eu dou conta, a dopamina, não, eu consegui, não, é isso que a dopamina faz. A gente quer o tempo todo esse estímulo. O domingo, para mim, por exemplo, eu vou para a cozinha fazer receitinha, inventar moda, porque eu quero botar minha cabeça para fazer uma... Eu não quero ficar deitada no sofá. Eu nunca assisti uma série, gente. Eu nunca assisti uma série. Não, eu já assisti a Casa de Papel, na verdade. Nunca assisti, Gabi. Você falar comigo, Aline, você já assistiu alguma série? Nunca Mas assisti. quando a gente Não é porque eu era menor, assistia, Maraline. A gente assistia eu IAR. assistia. Você te lembra do IAR? Não, quando eu era pequena. Tô falando agora, depois de adulta, nos anos pra cá. Você falar comigo, Aline, que você deita no final de semana, você assiste um filme? Não! Porque meu cérebro fica o tempo todo assim, não, é uma perca de tempo, mas você tem outras coisas interessantes pra fazer. Eu também. Mas a gente tem essa necessidade, e quando a gente começa a estudar, a buscar mais entendimento, mais conhecimento, porque a gente quer ajudar mais pessoas, a gente acaba ficando viciado nisso também. A gente quer aprender mais, a gente quer ajudar mais, a gente quer... E isso tudo a gente está falando que está relacionado à dopamina. Agora, vocês imaginem o tanto que o nosso corpo precisa de nutrientes, gente, para manter esse equilíbrio todo, gente. De dopamina, de serotonina, e cortisol, e endorfina, e adrenalina. É o tempo todo esses estímulos acontecendo, tudo isso acontecendo. Eu tenho uma pessoa agora que eu conheço que... Eu já vi várias pessoas com esse problema, mas agora eu tô com uma atualmente. Que ela quer treinar cada vez mais e pegar cada vez mais peso, e ela não, se ela não for na academia, para ela o dia, ela falou que o dia para ela não existe, para ela o dia tá todo errado. E essa necessidade de liberação de hormônio, porque às vezes a Mas vida é que ela tá uma bosta. descobriu. É que, Não, na mas verdade... deixa eu te contar.
ela a descobriu uma coisa realidade. boa, né? Sim, mas olha onde está o problema, que eu já analisei com os meus pacientes. Principalmente mulheres. Às vezes elas estão vivendo uma vida de bosta, assim, sabe? Tá tudo ruim. Tá ruim no relacionamento, tá ruim no trabalho, não tá nada agradando ela. Porque, na verdade, não é uma pessoa saudável ainda. Ela não é uma pessoa desinflamada, é uma pessoa que está doente ainda. Que existem vários desequilíbrios. Aí ela encontra no exercício físico uma liberação de hormônio que está trazendo um prazer ali bem bacana. Que eu chego a comparar o prazer do álcool, por exemplo, ou de comida, que as pessoas acabam fazendo como válvula de escape para essas ansiedades, problemas. E tem gente fazendo isso com o exercício físico. E é preocupante tão quanto, porque aí vem lesão, essa pessoa não vai conseguir, ela vai se lesionar com pouco tempo, vão vir mais desequilíbrios nutricionais, mais deficiências. E é sobre isso, gente. Eu e Gabi, por exemplo, que estamos somos assim, bem elétricas e ainda queremos estudar, estudar, estudar. Você acha que a nossa necessidade por nutriente é grande ou pequena? É enorme. O cérebro usa, gente, nutriente, usa energia como ninguém. Vocês acham que E a eu gente vou que te fica dizer nesse uma pensamento. coisa, Naraline, eu como. Eu como. Ah, eu como Eu como. também, todo mundo me Eu acompanha, eu como como. bem pra caramba. Só Mas que eu mesmo como. comendo bem, Hoje de manhã, vou te dar um exemplo de hoje de manhã, o que que eu comi, porque eu não sou de comer de conta. manhã. Eu não sou de comer de manhã, só para as pessoas terem ideia. Eu gosto de ir pra academia em jejum. Mas Aí eu hoje eu vou em comi. jejum. Hoje eu comi porque eu tava com vontade de comer. Na verdade é porque assim, ó, eu vi tu fazendo um bolo semana passada com calda de whey branca. Ai, fica muito bom. E aí o que que eu fiz? Eu falei, tenho 3 bananas maduras, tenho aveia em casa. A gente usa muito baking soda, que é o Uhum. bicarbonato, né? Eu não uso fermento, há muitos anos eu não uso fermento. E botei um pouquinho de baking soda, botei um ovo, que eu não sou do ovo, mas eu botei um leite de vegetal, que eu tenho, que eu acho que é um, ai, não sei o que que é, algum leite ali de alguma semente ali, tá? Botei um pouquinho, botei manteiga e bati, botei canela e passas e bati Hum. e fiz o meu bolinho de manhã. Comi um pedaço do bolo com calda de whey, porque eu tenho um whey de chocolate maravilhoso da Essential que o meu marido trouxe pra cá. E comi um bife de hambúrguer Arrasou. com bolo de banana com aveia. E aí as pessoas vão dizer, mas que nojo, que absurdo comer carne com banana e aveia. Mas e chocolate, porque não é só, eu fiz a calda de chocolate. Tava tribom. Fica muito bom. Tava tri bom. Eu fiquei super feliz. E tô tomando um café preto, que eu não tomo, eu não boto açúcar. Tô tomando um café preto. Então, assim, Ana Aline, o que as pessoas têm que entender é isso. E eu como. Eu não vou deixar de comer. Eu vou comer aveia, eu vou comer. Ontem mesmo, de noite, eu comi um prato de salada gigante de folha de beterraba, de folha de espinafre, de alface, de rúcula. Eu como. Eu como. E sabe o que que é o pior? Tá tudo certo. Porque as pessoas têm restrição, elas têm essa ideia, e olha que eu tenho insuficiência pancreática. As pessoas têm essa ideia de que eu não vou comer, eu não vou comer, eu não quero comer. Porque eu não sei o que eu tenho que comer, porque a dieta tem que ser carnívora, porque a dieta tem que ser vegetariana, porque a dieta tem que ser cetogênica, porque a Aí, dieta. porque pensa assim, não come nada. Exato. Nem come o que é errado, mas também não come para nutrir. Mas aí Eu quando falo tá isso. com fome, Vai comer besteira. Eu falo isso com 100% dos meus pacientes. 100%, tá? O seu problema não é o que você está comendo. O seu problema é o que você não está exato. comendo. Porque às vezes eu deixo isso bem claro, Gabi, porque a pessoa já chega com essa assim. Eu vi em você, mas me disseram que você é muito rigorosa. Me disseram que você é muito brava, que eu não me acho rigorosa nem brava, mas tá tudo bem. Eu acho que é porque às vezes eu ensino a pessoa mesmo o caminho de mudança e ninguém quer mudar. Porque eu não falo para o meu paciente só sobre alimentação. Eu falo a hora que ele vai dormir, eu falo a hora que eu quero que ele acorde, a quantidade de água que eu preciso que ele tome, os horários que eu preciso que seriam interessantes ele respeitar de uma pessoa que está vindo completamente desequilibrada. Eu peço para diminuir o café, que fica aí ativando o cortisol também o tempo todo nesse negócio de cafezinho, cafezinho, cafezinho. Eu vou ensinando várias coisas para o paciente.
Então, eu acho que como é uma mudança muito grande para uma pessoa que está numa vida completamente desequilibrada, pode ser que pareça que eu sou rigorosa. Mas eu falo muito isso para o paciente. O seu problema é que às vezes você fica achando que eu vou te tirar as coisas. Na verdade, eu quero colocar. E quando essas coisas que eu quero colocar fizerem parte da sua rotina, você vai ver que essas outras não fazem diferença. Você vai Exato. ver que essas outras não fazem falta. Então, é o que eu mais escuto de paciente. Nossa, tô sentindo zero falta de pão. Tô sentindo vontade de doce, incrível. As pessoas falam comigo, eu não tô sentindo mais vontade de doce. Eu tinha que comer doce à tarde, depois do almoço. Lógico, você estava necessitando de energia, você estava com tudo desequilibrado. Desinflama, vai equilibrando, seu corpo vai te mostrando que ele não precisa mais dessas coisas. Então não é que você vai deixar de gostar. Olha só, paladar, memória afetiva, vai continuar existindo. Mas você não vai mais ter a necessidade de ir em busca daquilo. Tem gente que termina de almoçar, ele vai comprar, se não tiver dentro de casa, o doce. O que ele vai inventar qualquer modo. Você vai ver que você não tem essa necessidade mais. Seu corpo vai ajustando, você vai vendo como que é bom viver uma vida nutrida, Mas gente. e às vezes, Naraline, até pode ter vontade. Mas Mas é uma controlável. banana com É, canela aquecida no resolve. micro vai resolver. Tô para Tu te falar que às entende? vezes nem precisa da banana, tá? Que eu já fiz esse teste com vários pacientes. Você coloca uma fruta, você pede pra pessoa comer uma laranja. É. Só fala assim, gente, incrível. Mas eu gosto muito, porque a gente avalia isso, né, diante de anamnese, quando a gente vê que existe um desequilíbrio muito grande de serotonina e dopamina, a gente vê muito isso com mulheres, né, principalmente, porque eu vou te falar, Gabi, eu nunca vi tantas mulheres com declínio hormonal antes da hora. Então, é um negócio incrível, sabe? Incrível. Mas eu vou botar um parênteses aí que eu atendi uma paciente essa semana que eu fiquei chocada. O que que acontece? As pessoas têm sintomas desde sempre. Desde sempre. Desde a adolescência. Desde o início da idade adulta. Desde os 20 anos. E aí, o que que acontece? Elas têm o relato desses sintomas e aí elas vão no médico, porque agora elas estão com 40, elas estão com 45, elas estão com 50, elas estão próximas de entrar na menopausa. Ou elas estão perto da menopausa. E aí, o que que acontece? A pessoa que está atendendo elas, que essa semana aconteceu 2 vezes a mesma coisa. E eu fiquei chocada. A pessoa que está atendendo elas diz assim, isso é falta de hormônio. E a criatura tem cansaço desde que se conhece por gente. E E aí as aí, pessoas socam na bunda do cortisol. E sabe o que que é o pior? Ontem o professor Efraim falou uma coisa que eu concordo em gênero, número, grau, e eu falo isso para diversos pacientes, e eu já deixei de atender paciente que vem tomando cortisol. Porque depois que você começa a tomar o cortisol, eu vou falar uma coisa. Depois que você começa a tomar o cortisol, você nunca mais vai tirar. O cortisol não é um hormônio para se repor. O tem cortisol é um tanta veneno. coisa para corrigir, meu Deus. E a maioria dos médicos, e tem gente que nem é médica que tá dando cortisol para essas pessoas. E eu vou falar, você que tá tomando cortisol aí, tirar esse cortisol é muito difícil. Principalmente porque em dose baixa. Porque uma coisa é um paciente tomando 40, 50, 60, 70, 80, 100 miligramas de prednisona, a gente consegue fazer a redução. Outra coisa é uma pessoa tomando 5, tomando 2,5, tomando 7,5 de cortisol. Eu não consigo mais tirar. E sabe o que que é o pior? Sabe o que que é o pior? Sem indicação. Sem Porque necessidade. não fizeram a CTH, não sabem como é que tá essa curva, não dosaram melatonina, não sabem como é que tá esse intestino, não sabem como é que tá esse cérebro dessa pessoa, e Mas é eles isso, soltam cortisol Gabi. como se fosse tudo deficiência de cortisol. Mas não começou por onde tem que começar. É como a gente sempre fala, não trata a causa mesmo. Mudou hábitos dessa pessoa? Mudou a alimentação dessa pessoa? Não! Ah, tá tudo errado. Vamos tacar trem nessa pessoa. É isso que está acontecendo. Aí depois essa pessoa chega pra gente e ela tem que entender que o processo vai ser mais difícil. Sabe? E eu acho que tanto eu quanto você, a gente tem tido muito desses casos em consultório, que é da pessoa já ter tentado muitas coisas, aí ela chega pra gente. E aí, às vezes, nessa tentativa de muitas coisas, ela quer que com a gente seja, como a gente fala muito aqui, que seja tipo milagroso. Não é, amada e amado, porque o que você já viveu, as suas tentativas e tudo que você colocou o seu corpo para fazer, agora tem que ser corrigido, mas tem que ter paciência. Que o corpo, gente,
Ele é uma máquina muito inteligente, mas não é assim o dia que vocês estão pensando, não. Não é assim, ah, então tá, tirei glúten, tirei leite e agora eu tô tentando dormir melhor, tirei refrigerante, não tô fazendo. E mesmo assim não tô vendo, não tô emagrecendo, mesmo assim não tô vendo melhora da dor que eu tenho. Ah, mas você vai esperar? Você não vai esperar? Você vem 10 anos fazendo só merda. Eu tô dando de minimizando ainda, 10 anos. Aí você quer com um mês resolver todos os problemas. Eu tive agora, recentemente, um caso desse. A mulher veio para mim, já consultou com não sei quantos médicos que diz ela que são integrativos na cidade dela. Foram uns 4 ou 5. Fez utilização de todo tipo de hormônio, de implante, de injetável, de via oral. Já usou Catatal A4. Ah, eu escutei você falando na live com a Gabi, resolvi consultar com você. Você falando que de inflamação, eu acho que eu estou inflamada, porque eu tenho dor, eu acordo cheia de dor, eu estou indisposta, eu fico ansiosa à tarde, né? Tá, fui lá, mostrei. Tomava tudo, é aquela pessoa que se você mandar comprar, compra tudo, mas hábitos eram errados do mesmo jeito. Ah, pois Não tem então. horário para dormir, não tem horário para comer à noite, não tem horário para acordar, que é uma pessoa já aposentada, não tem horário para fazer a primeira refeição, não tem horário para nada, não tem organização de rotina, não tem nada. E aí eu fui, né, fiz como eu sempre faço, organizei essa rotina, organizei a parte alimentar, organizamos a suplementação. Deu 15 dias, ela mandou mensagem para mim que ia desmarcar o retorno, porque ela ia constar com uma outra médica nutróloga que estava fazendo um novo tratamento e que ela achava que ia ser melhor. Ou seja, não quer mudança se você não quer. Mudança de hábito. Se você não quer resolver esse problema, você quer milagre, realmente não é comigo, porque eu não faço milagre. Não, ela, na verdade, essa paciente, ela quer se enganar. Eu falo muito isso, né? A maioria dos pacientes, eles querem se enganar. Eles querem alguém que chancele o que eles querem fazer. É aquela velha máxima, eu postei isso outro dia. As pessoas, elas querem ouvir da tua boca o que elas querem fazer. Elas querem uma chancela tua para continuar fazendo as merdas que fazem. Só que é muito fácil, por quê? Porque o que que acontece? Tem muita gente que faz isso. É o cara que dá o cortisol, é o cara que dá o hormônio, é o cara. Por quê? Porque tu tá pagando a consulta, tu vai lá de 3 em 3 meses, tu tá pagando a consulta, tu quer ouvir o que ele vai falar, ele vai te batendo trapinha nas costas. Eu via isso com meu marido. Meu marido ia num gastro, menino. Eu fui numa consulta com ele, eu saí de lá arrasada. Porque ele tinha o cara como Deus, era Jesus no céu e o cara aqui na terra. Ele tinha o cara como um semideus. E eu fui na consulta e o cara não falou nada de medicina, nada de. Ele só pediu endoscopia e colonoscopia, porque ele ia fazer, ele ia ganhar. Numa pessoa que faz colonoscopia a cada 6 meses, meu marido nunca precisou de colonoscopia a cada 6 meses. E ele fazia a cada 6 meses colonoscopia, endoscopia. Eu falei, olha, só o que falta agora é começar a gostar de colonoscopia. Porque ele fazia colonoscopia a cada 6 meses. E o cara passou a consulta toda falando de pescaria no Amazônia, falando de outras coisas, que é o que as pessoas querem. Elas não querem saber o que está acontecendo, elas não querem saber da doença delas, elas não querem se apropriar das coisas, elas não querem ter responsabilidade. Elas querem que o médico fale, ó, vamos lá fazer esse examezinho aí, esse exame deu tudo normal, fica tranquila da tua genética, tá tudo bem, e toca a vida e volta aqui quando tiver pior. E é o que acontece. Então, assim, pra gente terminar a live, Naraline, uma pessoa que tem hipotiroidismo, uma pessoa que tem doença cardiovascular, uma pessoa que tem esteatose hepática, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem demência, uma criança que tem autismo, não tirar o glúten, isso é criminoso, pessoal. É Eu criminoso. ainda incremento. Você que se acha saudável, você que está com um monte de sintoma e está achando que é da sua genética, você que está com um monte de sintoma achando que é porque a sua vida é corrida e não quer retirar o glúten, repense também. Isso é Mas criminoso. Porque tem trabalho. Quem tá falando não é eu, é Naraline, a gente não inventa nada na nossa cabeça, eu não tenho essa capacidade, eu não sou maluca, eu não sou psicopata. Eu sou uma pessoa que leio as coisas. E a partir do momento, tá na capa no meu Instagram, glúten, uma pessoa que assistiu uma live minha que tirou o glúten e que me mandou a foto de uma psoríase.
Ela não fez mais nada, ela não tomou nenhum remédio, nenhum imunomodulador, nenhum imunossupressor, não tomou prednisona, não tomou nada, ela só tirou o glúten, tá lá na capa. E aí as pessoas continuam insistindo em algo que não traz nenhum nutriente, que destrói o intestino, que dificulta a absorção, que dificulta a digestão, que aumenta a ativação do sistema imunológico, que aumenta a neuroinflamação, e as pessoas continuam insistindo porque elas são fracas. Porque elas não têm força de vontade, que é uma coisa básica. As pessoas têm força de vontade para quê? Ah, pois é. Eu tenho muita força de vontade, eu sou guerreiro, eu consigo fazer algumas coisas, eu vou lá, eu batalho e tal, mas não tem força de vontade no seu amor próprio. Tem força de vontade, às vezes, para procurar alguma coisa, tem força de vontade, mas não tem amor próprio. Força de vontade para consigo. Então, para a gente terminar, meu filho é autista, todos nós de casa tiramos o glúten, o leite e a família. Suzana, teu filho não ficou um pouco melhor? Não falou uma palavra a mais? Ele é não verbal? Como é que é o teu filho? Vamos terminar a live só com esse relato desse autismo aqui, porque é muito legal. Ela colocou assim: meu filho é autista, todos nós de casa tiramos o glúten e o leite, a família. O que mudou na vida do teu filho, Suzana? Os médicos também estão para se chatear e investigar nada. Eu sinto que a medicina está assim, exatamente. Isso também é verdade. Eu fui uma médica, olhou para o meu peso, ficou assustada, me mandou fazer exames e eram normais. A médica disse: a questão do peso é tudo uma questão de hábito. Ela não está mentindo, na verdade. A questão do peso é uma questão de hábito. Mas quais são os hábitos que você tem que mudar? O que está mais influenciando nessa questão? Ontem, uma pessoa me perguntou, e eu achei muito interessante, ela disse assim: olha, eu tô fazendo exercício, eu tô comendo menos, eu tô me esforçando e eu não tô emagrecendo. Aí a primeira coisa que eu falei: tu tirou o glúten? Quanto desse teu dificuldade de perder peso é inflamação? Ah, não, o glúten eu não tiro. Gata, ninguém é criança. Ninguém é criança. O glúten eu não tiro? Bom, então continua inflamada, gata, porque desse teu peso, quando a gente pede pro paciente tirar, que o paciente perde 4, 5, 6, 10 quilos, eu já tive paciente que perdeu só parando de comer glúten, ele tá tirando a inflamação. Não tá perdendo gordura, pessoal. Gordura não se perde assim. Gordura é difícil. Vamos fazer a nossa próxima live sobre emagrecimento? Claro, tu manda. Acho que vai ser bem legal. Aí ela te Ele respondeu, ó, ficou outra falando desses. criança. Olha só, vamos lá pra gente terminar. Ele ficou outra criança. Ele tem 10 anos. Tiramos o glúten e o leite faz 4 anos. Hoje, sem crises. Olha isso. Olha, e não sou eu que tô falando, pessoal. Nem conheço a Suzana, não sei nem quem é. Vou até Nu- printar aqui, ó, Nunca pra vi gente não esquecer a dela. Suzana. A Suzana sabe, a Suzana pode dizer. Eu nunca vi, eu não sei, eu não combinei com ela isso. O que eu tô dizendo é algo que um pai e uma mãe. Eu tenho um colega que é mega inteligente, tá no meu grupo dos médicos da minha turma. Espero que ele não veja essa live. Ele tem um filho autista e ele colocou: tudo que fazem com autismo é charlatanismo. A única coisa que realmente é efetiva é a ABA, que é a terapia cognitivo, a terapia que eles fazem lá para as crianças para melhorar desenvolvimento. E eu falei: uma pessoa fala isso. Tem um podcast maravilhoso que eu estava assistindo, que o cara é especialista em autismo, ele é um médico pediatra especialista em autismo, papapá, tem um filho autista e tal. Ele passou o podcast inteiro, e não falou de alimentação. Especialista em autismo. Tá lá o podcast. Assistam, é um podcast daquela menina que eu acho maravilhosa. Eu li 2 vezes o livro dela, da que fala sobre psicopata. Como é que é o nome daquela menina que faz o pod? Eu nem sei se eu quero que o povo assista, porque você não falou de alimentação. Ele não falou, guria. E ele é especialista. Ela é ótima, ela é maravilhosa. Ela chamou ele porque ele é especialista, ele é pediatra e tem um filho autista. E aí fez toda a formação em autismo, papapá, papapá, papapá. E o cara me passou 2 horas me falando de autismo e o cara não me falou de alimentação. E ele é especialista. Especialista em quê? Então, assim, isso que a Suzana tá falando é o que a gente vê todos os dias. As crianças falam mais palavras. As crianças têm melhor neurodesenvolvimento. As crianças têm mais contato visual, as crianças autistas que tiram o glúten e o leite, a caseína. Elas têm mais contato visual. É olhar no olhinho do teu filho, meu amor. É olhar no olhinho de alguém. É o básico.
Então, o que ela tá falando é isso, ó. Ele ficou outra criança sem o glúten e o leite. Ele tem 10 anos. Tiramos o glúten e o leite faz 4 anos. Hoje, sem crise, 100% de mudança nessa criança autista. E as pessoas vêm me dizer que glúten e leite não influenciam no neurodesenvolvimento? Não influencia na neuroinflamação? Pelo amor de Deus. Isso é criminoso. Isso é feio. Tirei o glúten ouvindo a live da doutora. Eu tinha 35 de insulina. Senhor Jesus, abençoa. Ana Beatriz Barbosa, maravilha, Gília. Exatamente. Ana Beatriz teve um livro há uns 10, 15 anos atrás. Ela escreveu um livro sobre psicopatas. E eu li aquele livro e eu falei, Senhor... Ui, a Nara Aline caiu. Ana Beatriz. Ah, tu apareceu, Denise. Te mandei mensagem no WhatsApp e nem me respondeu. Tu me respondeu, né, gata? Conversei com a doutora mesmo, sem conhecer. Real, gente. Meu filho começou a falar com 5 anos. Hoje é inteligentíssimo. Pô, que legal. Pô, que bacana, Suzana. Que legal. Que bacana. Que baita relato, Suzana. Que baita relato. Que baita relato. Muito obrigada, viu, Suzana? Gratidão, viu? Que legal. Fico muito feliz por causa do teu filho, viu? Fico muito feliz mesmo. De verdade. Achei até que a live tinha Não, caído tu aí por caiu, conta do tempo. mas não te machucou. Isso é o mais importante. Naraline, um beijo, meu amor. Muito obrigada. Eu tô muito feliz no domingo, um dia que eu amo, adoro Nossa, e domingo. passou tão rápido, né, a nossa E live. nem falamos tanto sobre glúten, mas falamos sobre ciência, que é a coisa mais importante. Falamos sobre hábitos, falamos sobre vida, Não, falamos mas sobre mudança. o seu início da live, você fez um resumão do glúten, assim, que foi incrível. As pessoas precisam assistir depois de novo essa gravação. Então vamos tentar salvar, que a última live que eu fiz não consegui salvar, tá lá em Ai, meu processamento. Deus. Sim, a live Tomara que você maravilhosa, mas eu já consiga. mandei mensagem pro Instagram, tô esperando. Então, Me assim, Naraline, marca, tá? sim. Muito obrigada. Muito feliz de num domingo, é um dia que eu amo. Aproveitem o domingo, eu sempre falo isso. Domingo é o dia para aproveitar, para fazer coisas que realmente lhes dão prazer, para você agradecer a Deus. Quando você agradece a Deus, você aumenta em 7% o fluxo cerebral no seu córtex pré-frontal. Nunca esqueça disso. Então, assim, é maravilhoso agradecer a Deus, dizer a Deus muito obrigada por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, por tudo que a gente faz, por tudo que Ele nos dá. Agradeça a Deus, vá fazer uma coisa que você realmente gosta, coma comida de verdade hoje, aproveite o domingo que você pode cozinhar, deixa de ser bobo e vá cozinhar, vá fazer alguma coisa, uma comida de verdade que é do seu coração, não precisa ser uma comida gourmet, cozinhe algo com o seu coração, coloque o seu amor na cozinha, como a Naraline faz, coloque bons sentimentos na comida. Que eu tenho certeza que toda a sua família vai agradecer, porque aquela comida cozida ou cozinhada com amor, talvez nutra mais, não nutre na Aline, porque todas aquelas moléculas que estão vindo ali talvez não fiquem mais potencializadas com amor. Talvez aconteça isso, né? Olha só que interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Então é isso. Tá bom, meu amor? Aproveite e a gente se vê daqui a 2 semanas no próximo Quintas com Saúde. Terça-feira eu tenho uma live com o Danilo do Bioterramento. A gente vai falar sobre sono e poluição eletromagnética. Então não percam. E na quinta-feira eu tenho uma live sobre intestino e eixo, intestino hormônio. Será que o intestino tem ligação com os hormônios? Então a gente vai fazer. Tenho 2 lives essa semana e vamos conversar bastante. E eu vejo vocês daqui a 2 quintas, com Quintas com Saúde, eu e a Nara Lee. Beijo, Beijo, fiquem bem. beijo pra todo mundo. Ótimo domingo.